pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Dizem que Steve Jobs teve para a eletrônica moderna a mesma importância que Henry Ford teve para a indústria automobilística um século antes. O Steve Jobs vai revolucionar os computadores pessoais, os filmes de animação, o mercado de música, vai criar o iPhone, o iPad, o iPod. O homem foi um gênio, mas o que pouca gente sabe é que Steve Jobs era um médium. O Steve Jobs nasceu luterano, mas depois vai se converter ao budismo zen. Na adolescência, ele foi acometido por uma poderosa crise existencial. Ele ficou muito abalado pelas questões fundamentais do universo. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Ele foi lá para a Índia. Porque a Índia, pessoal, é um lugar muito avançado. A Índia, espiritualmente, está no topo. Lá na Índia, as relações entre os homens e as mulheres, entre as classes sociais, são relações maravilhosas. As pessoas, quando querem alcançar uma iluminação espiritual, vão lá para a Índia. E o Steve Jobs esteve na Índia. Pensou até em se transformar em um monge budista. Era vegetariano, gostava de andar descalço. Mas o que muita gente não sabe é que o Steve Jobs conheceu o Valdo Vieira lá no outro mundo. Isso é possível, claro, porque há as comunidades extrafísicas. São comunidades que existem no espaço. Essas comunidades estão no mundo inteiro. E o Steve Jobs esteve numa comunidade muito importante, que foi a comunidade do pandeiro. A comunidade do pandeiro. Por que chamava pandeiro? Porque essa comunidade, uma comunidade espiritual, uma comunidade extrafísica, ela tinha o formato de um pandeiro. O Valdo Vieira conta que quando você entrava lá no pandeiro, o pandeiro era totalmente coberto, não era aberto não, era totalmente coberto. A pessoa sentia uma vibração espiritual. O ambiente às vezes estava tão elevado espiritualmente, apesar de não chegar a ser um interlúdio, a comunidade interlúdio que nós falamos em um vídeo anterior. Mas as pessoas sentiam-se até às vezes mal, porque ela estava desincronizada com o status da espiritualidade das pessoas que estavam lá. O sujeito estava muito abaixo. E quando há esse desnível espiritual muito grande, a pessoa se sente mal. Então essa comunidade do pandeiro, o Valdo diz que ela parecia um maracanãzinho, só que no espaço, né? Totalmente coberta, as estruturas eram transparentes, era uma belezura. As pessoas, para chegarem nessa comunidade espiritual do pandeiro, tinham que ir com a viagem astral, né? Então o pandeiro, ele foi criado, para o Valdo Vieira. O pandeiro foi criado para o Zéfiro. O Zéfiro é a persona maior, né? O Valdo Vieira foi uma das muitas vivências do Zéfiro. O Zéfiro é o espírito básico, certo? Então ele teve várias reencarnações. Numa das reencarnações do Zéfiro, ele reencarnou como Valdo Vieira. Então os grandes serenões e outros mais poderosos ainda que os serenões se reuniram e falaram: vamos criar uma nova comunidade espiritual para o Valdo Vieira. E vamos fundar essa nossa comunidade
que o Valdo vai chamar então de pandeiro, porque havia já a necessidade de nascer a conscienciologia, certo? Já vou entrar no Steve Jobs, tá certo? Novamente. Então havia necessidade de formar uma comunidade para preparar a humanidade para o surgimento da conscienciologia. Porque para surgir a conscienciologia havia necessidade de líderes. O líder maior era o Valdo, claro, mas precisava surgir outras pessoas para poder essas pessoas levarem adiante esse projeto tão grandioso de salvação da existência humana, né? Que vai ser a conscienciologia. Então, a comunidade do pandeiro vai ser criada na década de 1970. E começou a regimentar espíritos, consciências de todo o mundo, mas principalmente do Brasil. Então, quando o Valdo Vieira e os serenões, os amparadores e outros habitantes lá do outro mundo percebiam que uma pessoa, havia um potencial nessa pessoa de servir a essa causa tão nobre que seria a propagação dos valores e dos entendimentos da conscienciologia, os serenões, os amparadores começavam a investir nessas pessoas, juntamente com o Valdo Vieira. Então eles passavam, quando a pessoa dormia, né, levar essas pessoas lá para o pandeiro, esses espíritos para o pandeiro. E começavam a levar para lá, mas muitos, quando chegavam lá, muitos não estavam sonhando, estavam em viagem astral. O cara saiu em viagem astral, mas muitos estavam sonhando. Então levava para lá, mas o sujeito ficava tão espantado com tudo aquilo que ficava, digamos assim, com certo medo, um baque muito, muito grande, e a pessoa voltava para o corpo, porque ficaria muito perigoso essa pessoa ficar lá no pandeiro. Então voltava. E muitos desses que foram para o pandeiro e voltaram, foram, depois esqueceram tudo aquilo. Amnésia, né? Acorda e já não lembra mais. Mas o Valdo dizia que havia ficado uma intuição, né? A memória havia esquecido, mas a memória intuitiva permanecia. A memória do fato a pessoa esquecia, mas havia uma intuição. E com essa intuição, quando mais para frente a pessoa ouvisse falar da projeciologia, da conscienciologia num artigo, numa reportagem, uma revista, de um jornal, um programa de TV, na internet, a pessoa se sentiria tocada por aquilo de um modo especial. Então havia uma maior probabilidade dessa pessoa se enganjar no projeto da conscienciologia. Nesse ponto, ela foi bastante positiva. Bastante positivo. Muitas das pessoas que estão hoje aqui no CAEC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, muitas dessas pessoas são pessoas que já conheciam a Conscienciologia nessas viagens astrais. Mas, como eu falei, são pessoas do mundo inteiro que vinham, né? O pandeiro vai ser fechado em 1985. 1985 ele é desativado. Por quê? Porque foi o ano que o Valdo terminou a sua obra, o seu tratado Projeciologia. E aí não havia mais motivo de você manter essa comunidade aberta, segundo o Valdo. Eu achava que deveria manter para dar uma força maior até para o projeto, mas ele achou que os serenões agiram muito bem em mandar fechar a estrutura. Então ele terminou a obra em 1985 e publicou em 1986. Então o pandeiro foi uma estrutura espiritual que foi montada, que foi criada
apenas para lançar as bases da conscienciologia, de descobrir e aprimorar futuros conscienciólogos, né? E que parece que deu bastante certo nesse aspecto. Porque para a comunidade do pandeiro foi muita gente importante ali. O Valdo Vieira diz que muita gente do Vale do Silício visitou o pandeiro. E depois, claro, e o Steve Jobs também. Depois eles vão lançar nas suas invenções aquilo que eles aprenderam lá nessa comunidade, né? Então o sucesso que essas invenções vão fazer, em grande parte, são devidas ao contato que eles tiveram com a comunidade pandeiro, né? A comunidade pandeiro anos antes, né? Então, porque, pessoal, é o seguinte, essas comunidades espirituais, elas estão aí, mas nem todo mundo pode entrar lá dentro. Não é assim, não é a casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana é a Baratrosfera. Baratrosfera é a casa da Mãe Joana. Lá entra qualquer pessoa, mas não aconselho vocês irem para a Baratrosfera. Passear na Baratrosfera é uma barra pesada. Vocês têm, se quiserem lá, tem que arrumar um bom aparador, se for possível um serenão, que aí vocês vão mais calçado, aí vocês vão fazer uma viagem lá para a Baratrosfera, mas não compensa. Já no pandeiro, na comunidade do pandeiro, não era qualquer pessoa que entrava, não. Não era, não. Poucas pessoas tinham acesso lá. O Steve Jobs tinha. O Valdo Vieira conta quando o Steve Jobs chegava lá, ele era muito bem recebido. Os grandões vinham receber ele, os serenões. O cara tinha um cartaz enorme lá e sempre tinha uma comitiva com ele, e ele era tratado com extrema deferência lá no pandeiro. Então, grande parte das descobertas do Steve Jobs, o mundo não sabe disso, a maioria não sabe disso, mas ele aprendeu esses conceitos lá no pandeiro. Depois que o Valdo lançou o seu livro Projeciologia, em 86, né? Aí realmente não havia mais, segundo o Valdo, né, razão para o pandeiro existir, e o pandeiro foi desativado, né? O Valdo conta que tempos depois do pandeiro ser desativado, um dia ele estava em casa, e ele era um cara taque, né? Ele não parava. Ele falava assim, pô, tanta coisa para fazer. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou voltar lá no pandeiro, vou ver como é que está aquele negócio lá. Porque o Valdo ocupava cargos importantes lá dentro do pandeiro, ao lado dos serenões. Você não sabe, mas o pandeiro chegou a ter reuniões com 3 serenões. O Valdo fez um cálculo de quantos serenões havia no mundo, na época que ele fez esse cálculo, não só ele, mas como outros pesquisadores científicos lá da Conscienciologia, que no mundo todo havia 54 serenões. 54 serenões. Sabe quantos serenões chegavam a ter em cada reunião dessa lá no pandeiro? 3 serenões. 3 serenões lá no pandeiro. Isso para mostrar a importância que o pandeiro teve dentro da evolução espiritual do planeta Terra. Porque o pandeiro tinha como função preparar nomes, preparar luminosidades para tocarem o projeto da conscienciologia, algo fundamental na evolução espiritual da humanidade, né? Então, algo muito importante. Então, foi uma comunidade espiritual muito privilegiada. Então, o Valdo Vieira, depois de alguns anos, falou, eu vou lá dar uma olhada lá no pandeiro. Quem sabe, de repente, ele foi ativado novamente, eu não soube, não me informaram. E ele, então, deitou na cama em pouquíssimos segundos, porque ele era um grande craque, né? Na viagem astral, ele decolou e já sabia onde que era o pandeiro, e chegou lá no pandeiro e viu aquele maracanãzinho enorme, mas tudo apagado, não tinha ninguém, nenhuma consciência, ninguém lá no pandeiro. Ele falou,
o negócio está desativado mesmo. Não, não tem jeito mesmo. Vou voltar para o meu corpo. E voltou para o corpo novamente. O pandeiro foi desativado. Eu não sei como é que funciona, porque ficou aquela estrutura ociosa lá agora no espaço espiritual. E eu acho, como não foi destruído, né? Eu não sei o material que constrói exatamente. Eu não sei se é um tipo de ectoplasma especial, eu não sei. Mas ficou aquela estrutura lá no espaço espiritual. E eu não sei se eles vão dar algum destino aí para o futuro para essa estrutura, porque a estrutura está vazia lá, não é utilizada para nada, um espaço ocioso, e teve, eu acho, um custo, um gasto para fazer toda aquela estrutura lá, que chegou a reunir milhares de pessoas de todo mundo, para reunir até o pessoal do Vale do Silício, Steve Jobs, né? O importante de tudo isso é o seguinte: a comunidade espiritual extrafísica do pandeiro foi criada exclusivamente para o Zéfiro, que é o Valdo Vieira, para que ele pudesse então fazer bastante viagem astral até lá e bastantes projeções para fora do corpo. Ele escreveu o seu tratado e também de fazer a formação de líderes, de futuros líderes da conscienciologia. Muitos desses, como eu já falei antes, muitos desses que passaram pelo pandeiro estão hoje lá militando dentro da conscienciologia. E o Valdo, ele morreu em 2 de julho de 2015, já quase 10 anos, ele esperava ainda muitos que não tinham chegado. E ele falou, muitos não vão chegar porque esqueceram e não foram tocados futuramente. Mas o importante é isso: o pandeiro foi criado exclusivamente para que o Valdo Vieira escrevesse a sua obra e para que encontrasse militantes para tocar, que iriam tocar o projeto da conscienciologia, trazendo esses enormes benefícios para todos nós, para toda a humanidade, para todo o planeta. Valdo Vieira era o cara.